Queridos irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. E convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Portal Escola Dominical, o canal da EBD, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E na aula de hoje estudaremos a lição 13 com o tema O Cativeiro de Judá. Veremos os motivos da decadência de Judá, a teimosia do rei Zedequias e a queda de Judá. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que entre os anos 609 e 598 a.C., o reino de Judá foi totalmente levado cativo para a Babilônia em 2 deportações? Durante esse período aconteceram algumas coisas importantes para lembrar. O templo de Ártemis foi construído em Éfeso no ano 600 a.C., e Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia na primeira deportação. Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 16. A verdade prática nos diz: todo o ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. Leiamos a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Segundo Reis, capítulo 24, do versículo 18 ao 20, e capítulo 25, do versículo 1 ao 10. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e fizeram subir ao rei de Babilônia, a Zibla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeiras de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. Muito bem, conforme já dissemos, nesse trimestre estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação.
E a introdução da nossa lição nos diz que a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho do rei Josias; Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C.; Joaquim, que com apenas 3 meses reinando vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas no ano 597 a.C. E Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Pois bem, vamos passar agora à análise dos tópicos da lição de hoje. Nós vamos verificar aqui no tópico 1, o declínio espiritual de Judá, as advertências dos profetas. Nós vamos ver aqui que tanto na antiga aliança quanto na nova, Deus se serve de 3 ministérios especificamente para se relacionar com os homens. No Antigo Testamento vemos primeiramente o sacerdócio. Após a sua queda temos a realeza. E tendo a realeza de Israel e Judá decaído, vem a profecia. E quando esses profetas também decaem e surgem os falsos profetas e usurpam as funções dos profetas de Deus, houve um silêncio aí de 400 anos aproximadamente, de Malaquias até o nascimento de Cristo. Já no Novo Testamento, esses 3 ministérios estão concentrados na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver que Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso rei coroado com um espinho, mas que reina à destra de Deus. E Ele é o profeta que profetizou acerca de tudo aquilo que vai acontecer com seu povo. Da mesma forma que Deus levantou profetas no Antigo Testamento para avisar o seu povo, Deus fala com o seu povo ultimamente por intermédio da palavra de Deus e da palavra de Cristo. Especificamente, Ele nos fala por intermédio do Filho, como diz a palavra de Deus no Novo Testamento. E nestes 3 ministérios, nós vemos uma certa similaridade, uma certa igualdade de reação do povo de Deus em meio a circunstâncias adversas. Tanto Israel apostatou-se de Deus, apostatou-se dos caminhos do Senhor, e ultimamente nós vemos muitos daqueles que professam o nome do Senhor também andando num caminho de apostasia. Iremos, nesta oportunidade, nessa lição, analisarmos o declínio do reino de Judá. E a grande pergunta que fica é a seguinte: o povo de Deus, ele precisa estar preparado, sim ou não, para que aquilo que aconteceu com Judá não venha acontecer com ele? Eis uma questão. As advertências em relação ao povo de Judá as advertências vieram por intermédio dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento, eles foram unânimes, foram incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo em relação do povo e dos líderes em relação à lei de Deus, à lei do Senhor. Todos foram taxativos, como diz aqui o comentarista, que dizer que aquelas vindicações, especialmente com o pecado da idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Então nós vimos na última lição que existe um limite de maldade, malignidade e iniquidade que é colocado ante a presença de Deus. E quando esse limite é ultrapassado, o juízo de Deus é exercido. Foi isso que aconteceu logo no início da civilização, quando nós vamos ver o grande fato ocorrido com Noé. O dilúvio, o nível de transgressão, o nível de iniquidade alcançou um patamar muito elevado. E Deus veio e destruiu a terra com água. Nós vamos ver que isso aconteceu também em Sodoma e Gomorra.
o nível de iniquidade, de transgressão se tornou tão grande, tão grande, tão grande, que Deus destruiu a cidade de Sodoma e de Gomorra. Aqui, agora, com a realeza de Judá, nós já vimos com a realeza de Israel, Deus permitiu que os assírios invadissem Israel, e Israel foi invadido pelos assírios por causa do grau de transgressão elevado para com Deus. Os reis de Israel pecaram diante de Deus e não se arrependeram. Não vemos reis de Israel, do Israel do Norte, se arrependendo. No Reino do Sul, capitaneado em Judá, cuja capital era Judá, nós vamos ver ainda alguns reis que fizeram aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Estudamos na última lição que Josias, por exemplo, foi um rei que promoveu uma grande reforma no reino de Judá. Todavia, depois de Josias, os reis que nós já analisamos no começo da lição, eles novamente transgrediram a lei do Senhor. Esqueceram-se do Deus de Israel, esqueceram-se de Jeová, esqueceram-se daquele que havia tirado aquele povo do Egito. E esse povo acabou padecendo por causa destas transgressões, das transgressões dos reis. Estas transgressões foram denunciadas por diversos profetas. Um pouco antes de Judá ser levado ao cativeiro, nós vamos verificar o profeta Jeremias, levantado por Deus, admoestando os reis, ou o rei de Judá, para que se entregasse para Babilônia. No tópico 2 do item 1 ainda, vamos verificar a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. E aí sim, conforme estávamos falando, o ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Nesse tempo havia discórdia, confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Quando nós vivemos momentos conturbados em relação à apostasia, é muito difícil de identificar, quando surge um profeta, se esse profeta está profetizando da parte de Deus ou se esse profeta é um falso profeta. Jeremias foi levantado e a confusão religiosa e espiritual naquela época era tão grande que as pessoas tinham dificuldade em saber se aquela profecia era uma profecia de Deus ou se era uma falsa profecia, se Jeremias era profeta de Deus ou era falso profeta. Todavia, Jeremias profetizava da parte do Senhor. Ele profetizou da parte do Senhor. E os reis que não o ouviram pagaram caro por isso. Faltou discernimento, faltou entendimento. Jeremias fez de modo tão peculiar que parecia estar se referindo aos falsos profetas. Muitas vezes, quando Jeremias profetizava, a forma peculiar dele, é isso que o comentarista quer dizer, era tão incisiva que nos lembra hoje a admoestação para com os falsos profetas modernos. É a visão do comentarista que corresponde muito bem com a realidade dos fatos. No item 3, o comentarista ele aponta os motivos que levaram Judá ao cativeiro. E nós vamos ver alguns aspectos relacionados ao cativeiro. Eu posso deixar aqui uma experiência particular relacionada a uma pergunta que me foi feita certa vez num estudo bíblico. Alguém me perguntou se existia diferença entre ser levado ao deserto e ser levado ao cativeiro. E se o cristão, a pergunta foi mais especificamente assim, o cristão, ele precisa passar pelo deserto e pelo cativeiro? Quando eu recebi essa pergunta, o que eu analisei foi no seguinte aspecto. Eu lembrei da pessoa de Jesus Cristo. Cristo passou pelo deserto e Cristo passou pelo cativeiro? Vamos ver. Cristo ele foi levado pelo Espírito Santo para passar pelo deserto. Creio, então, que todo cristão, ao seguir
a trilha do Mestre Jesus, ele certamente vai passar pelo deserto. Mas no deserto ele vai passar para ser aprovado. Veja, Israel ficou no deserto 40 anos. Jesus passou pelo deserto e venceu o deserto em 40 dias. Sendo cumpridores da palavra de Deus, o deserto ele servirá para aperfeiçoar o cristão, aperfeiçoar o servo de Deus. E em relação ao cativeiro, o cristão deve passar pelo cativeiro? Na verdade, vamos verificar aqui pelo histórico de Israel que não é a vontade de Deus que o cristão se submeta ao jugo da prisão ou do cativeiro. Israel foi para o cativeiro porque transgrediu o livro da lei. Israel foi para o cativeiro porque foi admoestado pelos profetas, mas não deu ouvido aos profetas do Senhor que foram levantados. Israel levantou postes ídolos, tanto nas regiões de Judá como no próprio coração. Israel idolatrou, Israel transgrediu, Israel prostituiu-se. Por tal razão, Deus levantou profetas para que admoestasse aquele reino, o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel foi primeiro para o cativeiro e depois o reino de Judá também foi para o cativeiro. Então a pergunta é a seguinte: o cristão, ele precisa passar pelo cativeiro? Não é a vontade de Deus que o cristão passe pelo cativeiro. Mas veja bem, nós vamos verificar uma situação muito diferenciada em relação aos servos de Deus que não têm culpa do cativeiro, de ir para o cativeiro, mas necessariamente ele precisa ir para o cativeiro por culpa da nação, por culpa daqueles que estão ao seu derredor. Foi o que aconteceu com Daniel, com Sadraque, com Mesaque, com Abdenego. Foram levados ao cativeiro não por culpa própria, mas por culpa da nação. E nós vamos ver muitas vezes Deus levanta servos para orarem em favor da nação. Por isso que temos que orar em favor da nação. Porque se a nação começa a sofrer por causa dos seus dirigentes, todos os que pertencem àquela nação vão sofrer. Piedosos, ímpios, puros, impuros, justos, injustos, todos sofrerão as consequências. É por tal razão que nós temos que estar sempre em oração pelos dirigentes da nação. Vemos aqui, Israel, por causa dos dirigentes, por causa dos seus reis, os israelitas foram levados para o cativeiro. E mesmo os justos que estavam ali, mesmo aqueles que não haviam transgredido, mesmo aqueles que não haviam pecado, foram levados também para o cativeiro. Aqui é apresentado os motivos que levaram Judá ao cativeiro e no próximo ponto nós vamos verificar aqui o tópico específico, ponto 2, sobre a obstinação de Zedequias e sua queda. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e por sua própria conta resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Quando o líder ele não quer ouvir a voz de Deus proferida por intermédio do profeta, a nação inteira sofre. Mas nós temos que analisar algo aqui de forma mais aprofundada. Por quê? Porque aquela nação estava padecendo por tudo aquilo que já havia sido profetizado anteriormente. Deus já havia avisado que Judá iria se submeter ao cativeiro de uma outra nação. Nós vamos verificar no histórico de Judá que todas as vezes que Judá se desviava, Deus levantava uma pessoa. O livro da lei foi achado no período do rei Josias e ali estava determinado aquilo que iria acontecer em caso de transgressão da lei. E o juízo só não veio antes, no tempo de Josias,
Porque este Josias foi um rei que se arrependeu, rasgou suas vestes, se humilhou diante de Deus, e o tempo do juízo, o grau de maldade, de malignidade, não atingiu o apogeu no período de Josias, mas posteriormente, após o reinado de Josias, o grau de malignidade em Judá voltou a crescer e cresceu tanto que chegou a um nível muito alto durante o reinado deste rei chamado Zedequias. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper. Antes proferiu toda a palavra do Senhor. Nós vamos verificar aqui que Jeremias profetizou para o rei Zedequias. E o rei, ao invés de ouvir a voz do profeta, ele quis se levantar e repreender o profeta. Dura coisa é quando a falta de discernimento está sobre a vida de um homem e esse homem não consegue entender a história, não consegue entender o rumo da história. A história ela já está pré-figurada ou ela já está determinada quando Deus levanta profetas e diz aquilo que vai acontecer se não houver a observância da sua lei. Então a consequência virá dentro daquilo que deve ser esperado para um povo, para uma nação que está distante daquilo que é a vontade de Deus. Agora a questão é a seguinte: muitas vezes o distanciamento é tão grande, que não existe sensibilidade para saber o grau de afastamento de Deus e da vontade de Deus. Ou seja, explicitando de forma clara, às vezes a pessoa está tão distante de Deus, às vezes a pessoa está tão distante da vontade de Deus, como era o caso do rei Zedequias aqui, que ele nem teve condições de discernir o momento em que ele estava vivendo. Quantos profetas foram levantados para falar da derrocada de Judá? Jeremias, o grande profeta Jeremias, ele foi levantado, conheceu Zedequias, falava com Zedequias, Zedequias conheceu o profeta Jeremias, mas ele não tinha discernimento acerca do tempo que ele estava vivendo. Meus amados, é como nós muitas vezes no dia de hoje, nós estamos tendo discernimento do tempo que nós estamos vivendo. Muitas pessoas, só um cristão espiritualmente cego, diria Leonardo Ravenhill, não estaria atento aos sinais que nos são dados diariamente. Pelos meios de imprensa, pelas redes sociais, nós estamos vivenciando tempos muito próximos do fim. E nós temos que ter esse discernimento, nós temos que saber ler e discernir o tempo, a história do tempo. Estamos próximos, estamos nos últimos momentos nesta terra, no princípio de dores. Qual é o momento que nós estamos vivendo? Tudo indica, tudo nos mostra que Cristo Jesus já volta e temos que ter em nosso coração essa esperança de um dia encontrar com Ele e estarmos para sempre com Ele. No tópico 2, surdo aos avisos dos profetas. Jeremias advertiu o rei Zedequias dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. A profecia veio de uma forma muito reflexa, ou seja, refletia algo para Zedequias que não estava de acordo com o seu pensamento. Ou seja, Zedequias olhava no espelho e se via como vencedor diante do rei da Babilônia. E ele olhava para o espelho e falava: não, eu vencerei o rei da Babilônia. Só que Jeremias, o profeta do Senhor, profetizava para ele e dizia assim: se renda ao rei da Babilônia. E Zedequias não conseguia refletir, ele não conseguia ver no espelho um homem que iria baixar a cabeça para o rei de Babilônia.
Por que Zedequias não conseguia ver isso? Porque ele estava surdo, estava cego, estava completamente distante daquilo que era a verdade de Deus para a vida daquele povo. Ele estava distante do entendimento que aquele povo precisava pagar por todo o mal que estava fazendo há muitos anos. Aquele povo deveria pagar pela idolatria, aquele povo deveria pagar pela iniquidade, aquele povo deveria pagar pela prostituição. Aquele povo havia se afastado de Deus, e aquele povo era um povo escolhido por Deus. Aquele povo era um povo que Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, e Deus continua tendo sempre planos e propósitos para o seu povo. Ele irá cumprir o seu plano e o seu propósito. Esteja o seu povo obedecendo ou não obedecendo. Se obedecer, o caminho é o caminho de bênção, de vitória, é o caminho de salvação. Se não obedecer, o caminho é de cativeiro para aprendizado. E se mesmo assim não houver remédio, aí sim o caminho será o caminho de juízo. Nós vamos ver ainda no item 3 que Jerusalém é cercada e levada cativa. A destruição da cidade santa, ela é narrada tanto em 2 Reis, capítulo 24, como no próprio livro de Jeremias, no último capítulo. Nós vamos verificar a matança, o cativeiro, a peste, a pobreza, o povo sofreu. Zedequias, ele foi levado cativo, os seus filhos foram mortos à sua frente, na sua frente, os seus olhos foram furados e ele ficou cego. O pecado, ele leva o homem à cegueira espiritual. Lembre-se de Sansão. Sansão, ele pecou e perdeu a sua visão. Então a cegueira, ela é símbolo da consequência do pecado. E infelizmente, Judá padeceu e foi levada a cativeiro. Nós vamos ver, todavia, no item 3, que a esperança foi profetizada também e que mesmo no cativeiro, Deus não abandonou o seu povo, mas o cativeiro serviu para que o povo de Judá abandonasse de uma vez por todas a idolatria. Foi um remédio amargo, mas que Judá teve que experimentar. E que Deus nos guarde, nos livre de passarmos perto de um cativeiro parecido como esse, mas que o Senhor venha estar sempre conosco, realizando a obra dele, iluminando a nossa mente e que nossa visão sempre esteja clara para ouvir a voz do Senhor. Vamos agora à nossa conclusão da aula, as nossas observações finais para a análise final da nossa lição. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim. Novas são a cada manhã, conforme diz Lamentações 3:23. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer agora o nosso momento de oração. Pai querido, bendito, glorioso, amado e santo, nós te agradecemos, Senhor, por esse aprendizado. Te pedimos que o Senhor continue abençoando nossas vidas e direcionando-nos para que nunca venhamos a ser levados cativos, mas que o nosso coração sempre esteja voltado à Tua vontade. Derrama sobre nós a Tua misericórdia, o Teu poder. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre o cativeiro de Judá. Na próxima semana, iniciaremos a abertura do último trimestre desse ano da nossa revista de adultos com o tema O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. E a lição 1 tem como tema o mundo do apóstolo Paulo.
Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com os seus professores, com os seus alunos e com os seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!